Senhoras e senhores, boa noite. Em atendimento ao requerimento número 17 de 2018, de autoria da vereadora Lene Teixeira, a Câmara Municipal de Patinga realiza esta audiência pública com o objetivo de abrir espaço para que a sociedade venha discutir sobre o aumento abusivo da taxa de lixo e tome conhecimento do aumento de outras taxas municipais, a fim de cobrar um posicionamento do Poder Executivo. Convidamos a autora do requerimento para a realização desta audiência pública, vereadora Lene Teixeira, para tomar seu lugar à mesa. Convidamos também para compor a mesa Alfa Linhares Carlesso, que ocupa a chefia de gabinete da vereadora Lene Teixeira. Alfa Linhares também é formada em administração de empresas e contabilidade e pós-graduada em gestão e políticas públicas. Também para ocupar a mesa nós convidamos o Carlos Passos, conselheiro municipal de políticas sobre drogas, agente cultural e político. Convidamos a todos para acompanharem de forma respeitosa a execução do hino nacional brasileiro. Das margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela sorte, pobre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues da justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Nós agradecemos a presença
na audiência pública, do senhor Eugênio Damasceno, presidente da Conferência Santa Isabel, de Vitor Ferreira, da União da Juventude Comunista. Também agradecemos os integrantes das comunidades Santo Dias, Nossa Senhora do Rosário, São Jorge, Veneza 2, Cidade Nobre, Iguaçu, Canaãzinho e Vila Celeste. Também está presente aqui representada a Central dos Movimentos Populares do Vale do Aço. Foram convidados para essa audiência pública presidentes das associações de bairro, igrejas, faculdades de Ipatinga, vereadores, escolas municipais, estaduais e particulares, hospitais, ACIAP, CDL, Sindicomércio, Sindicato dos Comerciários de Ipatinga, entidades conveniadas e particulares, comunidade em geral. Acusamos o recebimento de correspondência enviada pelo presidente da CIAP, senhor Cláudio Zambaldi Oliveira, com os seguintes dizeres. Acuso o recebimento do convite para compor mesa na audiência pública de discussão sobre o aumento abusivo das taxas em Ipatinga. Entendemos que o tema é de bastante relevância para a classe empresarial. Porém, como nesta data será realizada a abertura da 30ª Expo Zipa, com a participação da 4ª edição da Expor Outlet SAP-CDL, evento de organização da nossa entidade, não poderei comparecer, mas agradeço o convite e desejo sucesso à audiência pública. Também acusamos o recebimento de correspondência do Sindicato dos Comerciários de Ipatinga, nos seguintes termos. Ficamos lisonjeados com o convite para compor a mesa de debates, mas não tivemos o tempo necessário para debater e nos posicionar oficialmente enquanto entidade sobre o tema, o que não nos permitirá participar compondo mesa e contribuindo para esclarecimentos e ou intervenções sobre o problema apresentado. Nós passamos agora a condução dos trabalhos para a vereadora Lene Teixeira. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar os presentes, agradecendo aí mesmo a presença e dizer que esse requerimento, na realidade, ele foi aprovado aqui nessa casa há mais tempo. Nós havíamos marcado essa audiência primeiramente para no dia do Jogo do Brasil, que não aconteceu, por incrível que pareça, né, porque o Brasil não se classificou. Aí nós decidimos adiar a audiência e hoje está acontecendo aí a abertura da Expo Zipa, a comunidade São Geraldo, do bairro Bom Jardim, e outros grupos lá com atividades, mas era essa a data marcada e não caberia mais a gente, né, adiar novamente esta audiência. Mas a primeira pessoa que solicitou, que deveria debater o tema, está aqui na mesa com a gente, que é o Carlos Passos. Sugeriu, foi para as redes sociais, e nós entendemos que quando esse projeto de lei foi aprovado aqui na Câmara, que foi no ano passado, né,
vocês vão ver todo o histórico de como que esse projeto de lei tramitou, esta lei tramitou aqui enquanto projeto, o que aconteceu nesse período. Por que é importante debater? Porque teve parte da nossa sociedade que achava que bastava o prefeito querer revogar essa lei, que ela seria revogada. E muitas vezes a comunidade não entende bem o papel do legislativo, não acompanha qual que é a atribuição do vereador aqui na casa, porque esse aqui é um modelo de lei que, se aprovada, para ser modificada, para o prefeito alterar, ele tem que comprovar uma outra fonte de receita que asseguraria as receitas que estão contidas nesta lei. E aí é muito importante que essas taxas que foram aprovadas aqui na casa, ela repercute diretamente na vida de cada cidadão ipatinguense, seja direta ou indiretamente. E aí, por que conhecer isso? Porque nós estamos buscando, junto, alguns mecanismos legais para alterar alguma coisa, e nós já o fizemos. Mas não é uma situação que dependa agora dos vereadores. Por isso, cada projeto de lei que tramita numa casa como esta, é muito importante que o cidadão acompanhe. Nós tentamos, antes de aprovar esta lei, que realizamos um debate aqui sobre os projetos, porque eram vários projetos que eu chamei de pacote de maldade na época, que estavam em tramitação aqui nessa casa, e que eu sabia que iria prejudicar em muito a nossa comunidade. Este da taxa, ele vai, vocês vão ver com os elementos aqui apresentados, o tanto que isso implica no custo de vida aqui da nossa cidade. O que as pessoas vão ter que fazer para dar conta de arcar, né, com essa responsabilidade deste aumento que aconteceram nas taxas aqui do município de Ipatinga. E uma dúvida que perpassa para todos os cidadãos é que o IPTU aumentou. Nesta lei aprovada, ela não tratou da questão do IPTU. IPTU não teve aumento enquanto imposto no nosso município. E existe uma confusão, né, em relação a isso. O que aumentou, aí é bom destacar o seguinte, não aumentou o IPTU diretamente nesta lei, mas aumentou a taxa que o município cobra para enviar aquelas guias para a casa de vocês, e com a diferença grande, né? Aumentou e muito aquela taxa, só do envio do boleto para a casa do cidadão. Isso teve aumento. Mas o IPTU em si, não. Porque no final do mandato da Cecília, já foi iniciado uma atualização da planta, né, aqui no município de Ipatinga. Então, alguns IPTUs que estão vindo com um valor diferenciado daquilo que se pagava e a mais, é devido a essa atualização da planta. E qualquer cidadão pode, agora, hoje, né, começou o pagamento, eu queria que essa audiência tivesse acontecido antes, exatamente para que o cidadão pudesse ir ao setor competente, reclamar, pedir revisão, alteração desse valor que, em vários casos, está cabendo revisão e uma atualização, porque ele foi lançado também assim a toque de caixa. Então, nós sabemos que a questão aprovada nesta lei, ela atinge diretamente o cidadão. E aí, nesta noite, nós queremos aqui tirar algumas propostas de encaminhamento, dizer o que nós já estamos fazendo enquanto mandato, mas que o cidadão pode chegar e participar junto, intervir nas ações junto ao Ministério Público, ou denúncias, enfim, cobrar também, gente, mais de todos nós vereadores, uma atuação mais coerente, uma leitura mais responsável na hora de votar qualquer projeto. Eu estou falando isso porque vale para mim, enquanto vereadora, mas vale para todos os vereadores desta casa. Se não tiver um acompanhamento da sociedade, do que acontece aqui nessa casa,
um dos caminhos para a gente tentar modificar essa relação da política é o cidadão que votou acompanhar também quem ele votou, como ele está votando aqui na casa. Isso é muito importante, porque se pela lei, se pela responsabilidade, tem que ter autonomia entre os poderes, muitas vezes o que acontece entre o poder executivo e legislativo é que quando se estabelece uma maioria a favor do prefeito, do governador, do presidente da República, o que vem do executivo para ser votado no legislativo em todas as suas esferas, ela simplesmente quase que só obedece um rito, ela acaba sendo aprovada, como foi a reforma trabalhista, como foram outros projetos que mexeram direto, né, na vida de todos os brasileiros e brasileiras. Então, aqui em Patinga, é um pedido, né, que eu faço sempre, acompanhe a atuação dos vereadores, porque vários projetos que vêm da prefeitura para cá, ele chega aqui e simplesmente é votado sem uma leitura mais responsável e consciente de que aquela lei vai estar atingindo diretamente a vida do cidadão. Então, esse é um pedido. Eu vou passar para uma saudação rápida aqui do Carlos, depois a Alfa vai fazer uma exposição do que é esta lei, como que ela tramitou na casa, quais as taxas que sofreram maior impacto, porque não vai dar, é muita coisa que tem nesta lei, e que o cidadão, a gente não teria condições de passar tudo aqui nessa noite. E tem que abrir a oportunidade de esclarecimento também para todos que estão presentes ou acompanhando em casa essa audiência. Eu quero registrar aqui, agradecer o professor Denilson, né, diretor de escola, a Usânia aí da Central de Movimentos Populares, a paróquia, eu vou falar paróquia porque eu estou vendo muita gente aqui da Cristo Redentor, nossa turma aí presente, todas as lideranças, né, de participantes de conselhos, de entidade, a Estela aí do Conselho de Psicologia. Então, agradecer a todos vocês pela presença e espero, né, que, de fato, a gente dê conta de debater bem o tema e tirar algum encaminhamento prático nesta reunião de hoje. Então, obrigada pela presença. Carlos Passos. Boa noite a todos e todas aqui presentes. O meu nome é Carlos Passos. Além de ser da área cultural, também atualmente sou vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e me considero um ativista político, né? O que seria um ativista político é uma pessoa que participa de debates, da construção de políticas públicas para melhoria da sociedade, né, da cidade. Há um tempo atrás eu tinha procurado a Lene com essa ideia da audiência pública sobre o aumento das taxas. Foi até idealizado num grupo de WhatsApp, um grupo de pessoas que discute políticas públicas, porque a gente já vinha acompanhando as sessões da Câmara, principalmente no dia da aprovação dessa lei, aqui estava lotado, e todas as pessoas gritando, eufóricas mesmo, para a não aprovação dessa lei, por causa dos altos índices de aumento, né, sem qualquer justificativa aqui para a sociedade. E o que a gente recebeu de retorno no dia é vereador virando a cara e outros tendo até audácia de rir da cara da gente. E aprovaram, a maioria. Minoria, que é a Lene, mais outros 3 vereadores, não aprovaram, né? Então a ideia da audiência pública, na verdade, eu fui até pego de surpresa, porque eu vim para ser público, na expectativa que encontraria aqui os vereadores que aprovaram, ou alguém do executivo, para explicar para mim, que é cidadão pagador de imposto, por que aumentos tão exorbitantes. Por que os vereadores aprovaram uma lei sem pedir um estudo técnico financeiro de aumento de taxas que comprovasse os impactos futuros da cidade? Porque não é um projeto de lei qualquer, né? É um projeto que lida diretamente com o financeiro da cidade. Então, não é só chegar aqui por ordem do prefeito, falar assim, aprova essa lei e pronto, né? E aí, isso repercutiu porque
nos grupos de política ficaram assessores de vereadores e irmãos de vereadores dando justificativas banais por que aprovaram. E aí ficou claro para a gente que os vereadores não leram a lei, não sabiam do que se tratava, só seguiu uma ordem de aprovação, né, igual a Lene falou, né, dessa questão né, do papel de ser vereador. Acho que a função de qualquer político que hoje esteja em pleito, seja como vereador, seja como prefeito, né, não inverter a lógica. A lógica é o quê? Eles servem o povo, não eles servem outros políticos. Né, senão a sociedade vai ficar à mercê. Né, só para finalizar, essa Câmara aqui, para mim, ela pagou o maior mico, né, no ditado, porque a gente tem um ditado popular que diz assim, que de imposto e morte ninguém escapa. Só que Patinga exagerou no imposto, né, nessa questão. Obrigada, Carlos. Eu convido a Alfa. A Alfa é minha chefe de gabinete, mas tem uma longa experiência em administração, estuda bastante, me auxilia muito nas leituras do projeto. E já que nós não temos ninguém da prefeitura para falar sobre o assunto, e o pessoal, quem da assessoria poderia diretamente estar apresentando aqui o trabalho hoje está de férias, essa tarefa foi a ela delegada para mostrar o estudo técnico que nós realizamos, né, sobre esse aumento, sobre esta lei que hoje está em vigor e que a gente fala que dentro do pacote de maldade, é a maior maldade que pôde acontecer com os habitantes de Patinga neste último período. Então, Alfa Linhares. Boa noite a todos e todas. Esse trabalho que nós fizemos, nós gastamos mais ou menos uns 30 dias estudando. São muitos números. E a gente precisava de passar para vocês uma coisa que realmente fechasse em termos, que fosse entendido e fosse fácil de avaliar, até que vocês possam avaliar nas próprias guias que recebem. André, onde é que eu vou ficar? Aqui? Se você quiser apresentar dali. Aí eu prefiro. Você também enxerga lá. Vocês desculpem, mas eu não tenho muito a minha prática essa coisa de microfone, não. É Lene Teixeira que é doutora nisso. Tá? Então, nós vamos falar do aumento das taxas, mas antes da gente falar propriamente, eu achei muito interessante que a gente colocasse alguns conceitos, porque a gente fala muito de tributo, de taxa, de imposto, e a gente não sabe muito o que significa tudo isso. Então, eu tomei a liberdade de colocar uma... Não estou passando. É para baixo. Então, eu fiz uns slides a respeito dos conceitos, né, dentro do Código Tributário, usando as definições do Código Tributário. O que é um tributo? Um tributo é o conjunto que é formado pelas taxas, as contribuições de melhoria, as outras contribuições, empréstimos e imposto. Então, quando eu falo estou pagando tributo, são todos esse conjunto de cobranças que são feitas. O imposto, o próprio nome diz, né, nos é imposto, é uma taxa compulsória, independente da nossa vontade, o Estado estabelece e cabe a gente fazer o pagamento. Então, o nome, quando diz, né, o tributo, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fator gerador uma situação independente de qualquer atividade específica relativa ao contribuinte.
nos é imposto e pagamos. E a taxa? A taxa que nós vamos tratar, é importante a gente entender essa questão da taxa, porque mais à frente eu vou expor a questão das taxas que nós estamos pagando. Então, a taxa, ela é um fator que ela tem o fator, ela é gerada a partir de uma contraprestação de serviço do Estado ao contribuinte. Então, toda taxa, ela tem que ter a contrapartida do Estado. Quando eu digo Estado, eu falo município, Estado, a União. Então, o Estado tem que te prestar um serviço, você paga por isso. E ela tem uma característica, que ela é o poder de polícia, exercido pelo poder de polícia, e ela tem que ser um serviço divisível, ela tem que ter uma prestação de serviço divisível. E dentro de algumas especificidades. Por exemplo, você tem a taxa de... A taxa de coleta de lixo, mas você tem a taxa de expediente, que tem outra função. Então, de acordo com a especificidade, você tem a cobrança de uma taxa. Aí nós vamos entrando no nosso assunto. A tramitação da Lei 378 de 2017, que fez o reajuste das taxas, ela é a partir de um projeto de lei 096. Esse projeto, junto a esse projeto, no dia 1º do 9 ao dia 6/9, entrou nessa casa 14 projetos. Dentre eles, esse que resultou 096 na lei de alteração do Código Tributário, se tratando da taxa, e outro 098, que aumentou o ISS também. Então, nessa cidade, não teve aumento só de taxa, teve aumento de ISS, que reflete também diretamente no nosso custo de vida. Então, ele, por ser um processo um projeto tão complexo, só o parecer da assessoria jurídica, ele ficou 20 dias na mão da assessoria jurídica para ela fazer um estudo. E nós, no gabinete, com esse e mais 13 outros projetos para termos o mesmo trabalho, para avaliarmos o conteúdo. Então, nós trabalhamos média de 12 a 14 horas por dia, né, Helene, para dar conta. Então, foi a primeira votação no dia 27/9. No dia 28, ele teve o parecer das emendas que sofreu, e no dia 28 aconteceu tudo. As emendas foram avaliadas, ele passou na segunda votação e, inclusive, foi publicado. E ele teve, após a publicação, ele teve um veto do artigo 1º, e, dia 25/10, a Câmara manteve o veto. Por que tamanha urgência? Porque todo aumento, majoração de imposto, de taxa, de tributos, ele tem que ter anterioridade do exercício. Então, você não pode aumentar 2018 e cobrar 2018. Você tem que ser 2017 para cobrar 2018. E ele exige que essa lei tenha sido publicada com, no mínimo, de 90 dias. Então, ela tinha que ser, todo o processo tinha que estar concluído até o dia 28. Senão, esse ano, nós não estaríamos pagando por essas taxas. Então, é a noventena que é estabelecido pela emenda constitucional. Eu vou, como o padrão de cobrança é feita através da unidade fiscal padrão da prefeitura, que chama-se UFPI, eu estou colocando essa informação porque todo ano esse valor ele sofre correção, geralmente pelo IPCA, que é pelo índice da correção da inflação do ano, ou pelo INPC. São os índices que fazem a correção. E, em 2018, ela está fixada
para R$ 110,69. E o decreto, ele é sempre em janeiro, e esse foi publicado no dia 10 de janeiro. O outro índice que a gente precisa de conhecer é a antiga UFIR. A UFIR ela foi extinta no ano de 2000. E porque o Código Tributário, que ainda era vigente no município, da Lei 819, ela trata como UFIR. Ela não continuou usando a UFIR, mesmo tendo sido extinta em 2000. Porque, quando você aplica a correção, você consegue chegar e fazer os cálculos da mesma forma. Então, o valor para essas tabelas, eu corrigi o valor para o dia 3/7/2018. Ela, no dia 27 de 10 do ano de 2000, ela estava valendo 1,0641, e hoje, no dia 3/7, R$ 3,21. Esse é o valor, é a base do cálculo que a gente precisa conhecer, tá? Nós vamos falar da taxa de licença de localização e funcionamento. Eu escolhi as taxas para a gente falar, porque foram várias alteradas. Eu optei pelas taxas que os valores vão influenciar diretamente na vida de cada um, independente de você estar fazendo, por exemplo, uma obra. Uma taxa de obra, ela influencia para quem está construindo, mas a taxa de funcionamento e localização, não. Essa taxa, você paga quando você quer abrir uma loja. Você paga pela taxa de funcionamento, para que a prefeitura verifique a possibilidade de estar correta aquela localização, e depois você paga a taxa de funcionamento, que é a taxa de alvará, e todo ano você paga a taxa de alvará. Todo ano a empresa tem esse compromisso com o município. Muito bem. Está dando para enxergar esses números aqui? André, tem jeito de aumentar? Gente, olha, como são muitos os itens, essa taxa, eu optei, está vendo? Aqui está a lei de 83, tá? Que é o Código Tributário que estava vigente. Ele está aqui. Ela é calculada, até então, por quantidade de UFIR, que é o valor corrigido de 3,21. E nós temos aqui a correção das taxas, que é a nova Lei 3637/2017. Eles fizeram o quê? Eles expandiram as cobranças, eles subdividiram. Por exemplo, a gente tinha até 100 metros, de 100 a 250, e assim. O que está em preto e negrito se refere à lei anterior, e é mais clara a lei atual. Então, o que aconteceu? Uma loja, por exemplo, eu peguei um exemplo aqui de uma loja de 100 metros quadrados. Até 100 metros quadrados, se a lei continuasse a mesma, a pessoa, o comerciante, a indústria, é o produtor. Então, é o cara que produz pimenta, embala pimenta, produz e embala as pimentas. Ele pagaria um valor, um valor de 86, isso mesmo, 86,67. Agora, ele vai pagar 199,24. Então, ele teve uma majoração de 230%. E à medida que vai aumentando, os valores vão ficando assim mais preocupantes. Por exemplo, uma loja de 250 metros quadrados, que pagava R$ 164,
ela vai pagar 535,45, com um aumento significativo. Esses aumentos, quando a gente vê esse tipo de aumento, a gente sabe que isso aí vai recair sobre o consumidor, porque a indústria vai fazer, ela não vai ficar com prejuízo, alguém vai ter que pagar por ele, pelo custo, e ele vai vir para você. Numa empresa, por exemplo, com uma indústria que tem 10 mil metros quadrados, ela deixa de pagar 542. Ô, gente, desculpa, mas eu estou com muita dificuldade de ler. Carlos aqui comigo. Não, eu quero que o pessoal veja lá. Eu acho que, claro, fica melhor. Fica melhor para vocês? Com a luz acesa ou apagada? Então, apaga. Gente, que coisa. Fiz um trabalho tão bacana. Então, vamos concluir aqui na parte da indústria, né? Dentro de uma... Aqui. Olha, uma empresa com 700 metros quadrados, que tem uma área de 700 metros quadrados, ela vai deixar de pagar R$ 324,21 e vai pagar R$ 2.047. Tá? Na área do comércio, o que eles fizeram? Antes, a gente tinha o comércio separado do prestador de serviço. Agora, o prestador de serviço passou a estar junto com o comércio, sendo que o prestador de serviço pagava menor. Agora, ele vai ter que pagar da mesma forma. Então, aqui eu fiz um exemplo numa sala de 250 metros quadrados. Vamos pôr um escritório que tenha 250 metros quadrados, de 121 a 250 metros. Ele pagaria 67,5 URFIs, que representa um valor de R$ 216. Aí, agora, ele paga R$ 531,31, para o mesmo espaço, com um percentual de 245,21% de aumento. Fiz uma diferença aqui também com 500 metros quadrados, que está aqui dentro desse valor. Olha. Ele sai de 433,35 para 1.892, representando 436% de aumento. O prestador de serviço, que, como eu disse, ele estava dentro dessa tabela, ele usa, e ele pagava um valor a menor, ele vai ser o advogado Cida Jeremias no escritório dela, de 100 metros quadrados, que pagava lá 162,11, ela vai pagar 531,31 pela mesma sala. Essa licença de
taxa de licença e fiscalização sanitária, ela é nova. Ela veio agora com uma... porque a vigilância sanitária, ela era usada, ela era cobrada pelo espaço lá dentro da taxa de funcionamento, essa que a gente acabou de ver. E era pedido, através de um requerimento, uma taxa de expediente, a fiscalização sanitária, que passava pela vigilância e dava o certificado. Agora, ela está toda separada. Aí a gente vê aqui que eles lançaram o licenciamento sanitário em comércio de gêneros alimentícios e feiras itinerantes e eventos festivos. Então, o cara que vende pastel lá na feira, ele vai pagar, a partir de agora, R$ 15,40 por dia que ele trabalhar. Aí, quando a gente vê uma farmácia, por exemplo, né, que está aqui, que ela está dentro ela é determinada pelo maior ou menor risco. Quando você vê uma farmácia aqui, olha, de 100 metros quadrados, vamos exagerar aqui, ó, 150 metros quadrados, que, por essa lei, pela lei vigente agora, ela paga 300% ao ano, é a unidade anual, da UFPI. Então, ela paga 332,707 centavos. Ela sai de um pagamento anterior de 50,5 FIIs, no valor de R$ 3,25, de R$ 162,11. Então, ela tem um aumento de 205%. Nós fizemos um outro estudo aqui, em cima das grandes áreas, aqui, ó, de 501 até 10 mil metros quadrados, que aplica-se essa fórmula que eles colocaram. Então, eu fiz um exemplo de 1.000 metros quadrados. Né? Ela, por ano, ela pagaria R$ 1.833,89, quando, na lei anterior, ela pagaria 101 UFIs, que dá R$ 324,21 centavos, que são 565,65% de aumento. Agora, uma coisa nesse estudo que a gente percebeu é que existe um erro nessa tabela. Então, nós estamos levantando e já providenciando, junto à prefeitura, um requerimento para questionar se esse número, esse percentual está correto ou não. Porque você não pode ter uma loja que mede 15 mil metros quadrados, por exemplo, e você pagar menos do que você ter uma loja de 1.000. Então, nós achamos que isso aqui é um erro de digitação. Isso aqui seria 15.000% da UFPI. Então, mas como não temos certeza, nós estamos tomando providência junto à prefeitura para que ela esclareça esse percentual, que achamos se tratar de erro de digitação, porque nós vamos ver aqui na próxima tabela que ela, acima de 10 mil, ela é 10.400%. Então, ela não pode ser 1.500%. Apenas ela fica no menor risco e ela fica mais barata. Mas se você tiver uma bela área e resolver abrir uma clínica veterinária e você tiver 10 mil metros quadrados, você vai pagar de licença e fiscalização sanitária por ano R$ 11.954,52. Agora, nós vamos falar de uma taxa, que é a solicitação de documentos na prefeitura, que ela era, pela Lei 819, ela era pequena, abrangia muitas coisas, mas ela tratava de uma coisa... Você conseguia todos os documentos usando poucos pedidos de informações. Agora, essa, o que ela fez? Da lei velha, ela manteve só essas duas aqui, ó, essas duas primeiras.
com um aumento de 7% em uma e um aumento de, quanto que é aquilo ali? 19% na outra. E surge, esses outros documentos, quaisquer documentos, eles eram conseguidos através desse pedido dessa certidão. E eu escolhi uma aqui que chama informações, está vendo? Certidão de informações, que eles criaram também chamando certidão de informações. Na lei anterior, você pagaria hoje um valor de R$ 5,53. Na lei atual, você vai pagar R$ 55,35. Tá? E, para surpresa da gente, a manutenção, eles deixaram claro que a guia, que você paga também sobre a guia de expedição. Aqui, olha. Guias, inclusive documentos de arrecadação, exceto segunda via. Ou seja, toda vez que a prefeitura for te cobrar um tributo e emitir uma guia para você, você vai pagar R$ 5,53. Só que nós descobrimos uma coisa que muito interessante. A cobrança, a forma que se cobrou esse IPTU agora, como é cobrada? Vou explicar essa taxa. A taxa, nós recebemos a guia de IPTU. Ela veio com um valor incluída de R$ 5,53. Se você pagar em uma única parcela, você vai pagar R$ 5,53. Pagou à vista, pagou R$ 5,53 de taxa de expediente. Mas se você precisar pagar parcelado, você vai pagar R$ 5,53 por cada parcela, ou seja, você vai pagar R$ 33,18 de taxa de expediente. No caso da cobrança da coleta de lixo, como ela não foi enviada ainda, a gente não tem certeza de que ela vai vir com a taxa de expediente, mas a possibilidade é muito grande. Então, o pagamento de uma única parcela, R$ 5,53. Eles vão parcelar em 5 vezes, conforme o decreto que a gente recebeu, que foi publicado. Então, o total da taxa de expediente será de R$ 27,65. Ou seja, você recebe o IPTU, a taxa de coleta e opta por pagar à vista. Você vai pagar R$ 11,06 de taxa de expediente. Quando eles suspenderam o pagamento e decidiram mandar o IPTU separado da coleta de lixo, ela encareceu uma taxa para todo mundo. Então, nós estamos pagando R$ 5,53, nos penalizaram com mais R$ 5,53. Mas se eu precisar de pagar tanto a taxa de lixo quanto o IPTU à vista, só de taxa de expediente, nós pagaremos R$ 60,83, independente do valor que seja o seu IPTU. O meu IPTU é 980, eu vou pagar R$ 60,83 de taxa. Mas se o seu for R$ 250, você também vai pagar a mesma quantidade que eu. Essa taxa de expediente é para pagar os custos do banco. A desculpa para se cobrar isso aqui é que você tem que pagar para o banco receber e transferir o seu dinheiro, o que você pagou, para a prefeitura. Estudando essas taxas, essa taxa específica de expediente nesse tributo, nós descobrimos o seguinte: essa cobrança é inconstitucional. A prefeitura não pode nos cobrar taxa de expediente. Por quê? Lembra quando eu falei da taxa? Para esse caso específico, na cobrança do tributo, do imposto. Lembra quando eu falei que a taxa ela é uma contraprestação de serviço? Então, se eles estão recebendo, como estão me cobrando, como é que eles estão me prestando serviço? Eles não estão me prestando serviço. Então,
teve o Supremo Tribunal Federal, ela fez uma repercussão geral, aqui, olha, publicada em 27 de março de 2014, dizendo que a taxa de expediente para emissão de guia é uma forma velada de transferir um custo administrativo que incumbe ao poder público para o particular. A inconstitucionalidade revela-se notadamente pelo desvirtuamento da materialidade proposta, uma vez que não há nenhuma atividade prestada em favor dos administrados. O que fizemos com isso? Nós levantamos toda a documentação e fomos ao Ministério Público apresentar e conversar com o promotor. E levamos para ele e mostramos, e ele nos pediu que registrássemos a denúncia, que ele vai estar encaminhando para a PGR para que nós paremos de pagar a taxa de expediente. Inclusive, fomos mais ousados e estamos pedindo a ele o ressarcimento das taxas que pagamos de 2005, 2016, 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, a prefeitura, nós vamos ter que ver como que vai se agir com relação a isso. Isso aí nós já falamos. Aí nós vamos tratar da taxa de serviços gerais. A taxa de serviço geral, ela teve um reajuste praticamente padronizado. Ixi, baguncei tudo. Ela teve um reajuste praticamente todo padronizado aqui, olha, de 3,45. É tolerável, totalmente tolerável, porque o IPCA foi 2,95. Então, a diferença aqui está dando 0,5, um pouco acima da inflação. Né? Mas, quando a gente vê, no próximo aqui, que o camelô, se o camelô perder o seu material, que for recolhido o material, aqui, olha, mercadorias apreendidas, passa o fiscal, pega a sua mercadoria, você vai pagar 3,5 por quilo de mercadoria, por quilo dia. Né? Quando você pagava anteriormente 2%, que daria 2,21, você teve um aumento aqui de 175%, te penalizaram aqui em 175%. E se você deixou o seu carro na rua e o pessoal resolveu levar, a prefeitura resolveu pegar, você, em vez de por dia, em vez de você pagar R$ 5,53, você vai pagar R$ 16 por dia e teve um aumento de 300%. Na taxa de serviços gerais, que essa é a que muito me chamou a atenção, ela é um pouco temos até mais dados dela, mas como ficou meio padronizado, a gente vai tratar dessa aqui, que é a questão do cemitério. O cemitério de Patinga, agora já tem uma lei aprovada nessa casa, que para a concessão do cemitério. Então, empresa nenhuma vai pegar algum serviço sem visar lucro, é um processo natural. Até então, quando você perdia um ente querido, você ligava para a prefeitura, ligava no cemitério, e se a sua tivesse uma capela disponível, você realizava um velório na capela. E não tinha custo. Agora, não. Se você não tiver R$ 166 para pagar pela capela, você vai velar o seu ente querido em casa. Tá? E aqui, se você pedisse uma prorrogação do prazo da sepultura temporária, você pagava anteriormente R$ 5,53. Agora você paga R$ 273. Me chama muita atenção isso aqui, porque no orçamento de 2017,
toda taxa de cemitério foi prevista em R$10.000. Aí, se ocorrem 10 velórios lá na capela, R$10.000 para todo o ano de 2017. Se ocorrem 10 velórios, o cemitério vai faturar 16.604, ou seja, 66,04% a mais do que todo o ano previsto anterior. Então, nossos velórios agora ou se paga ou vela em casa. Hein? Tá caro. Nascer é caro, morrer em Patinga está ficando inconcebível. Aí nós vamos entrar no que mais nos interessa, que é na taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo, ela é distribuída pelo grupo de imóveis, de acordo exatamente como é distribuído o grupo de imóveis do IPTU. E a classificação é por acabamento, né? Então, o grupo A, nós temos, de acordo com a pontuação, os imóveis são pontuados de 50, de 51 a 80, 81 a 100 pontos. Isso aqui, o imóvel residencial, tá? E o mesmo critério também para os não residenciais, que são os comerciais, né? Aí a gente tem, vamos usar um exemplo aqui de uma casa, né, que tenha 100 pontos no grupo A, que agora paga 11% por mês, ou seja, 132% ao ano. Isso corresponde a R$ 146,11. Na lei anterior, você pagava 55%, a cobrança já era anual, você pagaria R$ 60,88. Então, você teve um aumento de 77%. Você vai pagar R$ 85,23 a mais. No comercial, o aumento foi muito maior. Novamente, eu repito, as consequências no custo de vida da população tendem-se a aumentar significadamente. Um imóvel que esteja aqui nessa faixa do meio, hoje ela vai pagar 28% por mês. Chega a 336% ao ano, R$ 371,92. Anteriormente, ela pagava 44%. No ano, R$ 48,70. Representa um aumento de 292%, com uma diferença de R$ 321 a mais para o comerciante pagar. Os não edificados, eles ficaram, a diferença é insignificante. Mas os industriais também sofreram um reajuste muito bom, porque é 220% ao mês, que dá R$ 2.675% no ano. R$ 2.960 contra R$ 1.881. Então, ele está pagando R$ 1.079 a mais, com um aumento de 975%. Aqui, olha, alguém que se tiver o IPTU que foi emitido anteriormente, na mão, consegue visualizar em que grupo você se encontra e calcular exatamente como que eles estão te cobrando. Aí nós temos o grupo B. Não, os mais pobres são mais penalizados, proporcionalmente. Os mais pobres são mais penalizados, olha. Quando a gente vê aqui, vai ficar mais claro, na última, no grupo C, é que a gente consegue visualizar isso com mais precisão ainda.
Então, nós temos aqui um imóvel do grupo B de 50 pontos. Ela vai para 6,8 por mês, paga 82%, paga R$ 90,32 contra 7%, que era R$ 7,75. Então, ela teve um aumento de 75%. Vai pagar 82%. E aí você percebe que a diferença, proporcionalmente, para quem tem um imóvel nesse padrão, nesse tamanho de 50 pontos, e paga 82,57 a mais, se você considerar que esse padrão aqui é bem melhor do que esse, realmente é desproporcional. E você vê que, olha, o B, a pontuação do meio, é 116%, mas o melhor é 101%. A diferença está aqui. O não residencial vai lá para o comércio de novo, você pode perceber que a média aqui, olha, ela continua 275% de aumento. Né? E o industrial também acima de 1.000% de aumento. Nesse nível aqui. Então, de 3.444 contra 2.213. E o último grupo, que é o grupo C. O grupo C, aí nós vemos claramente quem paga mais. Olha, quanto melhor a sua casa, menos você paga. Então, você tem que olhar melhor, né? Aqui, olha, você vai pagar 206%, que vai dar 228,46, contra 137. Quando você faz a diferença, você vai pagar R$ 91 a mais, 82% de aumento. O comércio continua uma faixa considerável. Só aqui, olha, está vendo que ela vem uma discrepância e continua caindo para o comércio mais luxuoso. Todo mundo tem que ter loja bacana para pagar menos. Né? E aqui, nesse caso aqui, que você está vendo uma deflação aqui de 434%, eu acho, sabe, nós chegamos à conclusão que essa lei ela está errada desde 1983. Porque ela está cobrando aqui 478%, quando, na tabela anterior, deixa eu ver se eu consigo. Na tabela anterior, você vê que ele cobra, a cobrança é 26%. Então, existe possibilidade de estar e está mantido, está vendo? Mesmo nessa lei nova, ela está mantido. Esse erro está ocorrendo desde 1983, né, que não pode sair de 26% e ir para 478%. Aí você, hoje, é 44%, R$ 49,00, e anteriormente, 1983, 529. Então, esse aqui é a possibilidade de estar errado, mas que não vale a pena mais a gente arguir, porque o que está valendo são esses valores aqui. E a indústria, novamente, bem penalizada, né? Que ela vai pagar 706% ao mês, que vai representar, vai dar um total, vai pagar em dinheiro R$ 9.398,91 contra R$ 5.991,26 que ela pagava anteriormente. Ela teve 3.091% de aumento. Esse caso aqui aconteceu uma coisa bem interessante aqui na Câmara, que veio um proprietário de uma fábrica de picolé. Ele pagava 5 mil e agora vai pagar 9 mil reais produzindo picolé. Então, é bem complicado. Então, essas taxas,
Essas são as taxas da coleta de lixo. Agora, o que a gente tem a salientar é o seguinte: no orçamento de 2017, foi previsto para o total das taxas, todas as taxas, inclusive algumas que eu não demonstrei para vocês, porque elas não tinham paridade com essa nova lei, que a prefeitura arrecadaria, em 2017, 3.725.000. Ao colocar esta nova lei, a prefeitura estima para o 2018 receber R$ 28.662.000. Aqui está incluído novas taxas que foram colocadas. Está incluído, por exemplo, a taxa de licença ambiental, coisa que a prefeitura não tinha competência para fazer e agora está querendo assumir, prevendo receber quase R$ 4 milhões por ano de taxa de licença ambiental. Eu tive curiosidade de olhar junto ao Estado se a prefeitura estava capacitada para isso. Eles me responderam que, para isso, a prefeitura os técnicos teriam que passar por um treinamento e a prefeitura assinar um termo junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E eles tinham feito o treinamento, mas ainda não tinha assinado, e nós estamos perguntando à prefeitura, através do requerimento, se ela tem técnico para isso. Aí eu só fiz um exemplo, comparando 2016 com 2017, falando, né, a taxa de vigilância sanitária em 2017 foi prevista R$ 1.000, como eu disse, ela não existia explicitamente, e passa a ser previsto R$ 3.300.000. Todas as taxas de obras, a Jojo caprichou aqui, mas aqui é 1.134.000, tá? Não 11 milhões. Para 2017, vai para 3.542.000 esse ano. A nossa coleta de lixo, o ano passado, é 1.410.000. Ela está prevista a arrecadação de 3.250.000. A taxa de expediente, como ela foi desmembrada em um punhado de coisa, inclusive nos cobrando ilegalmente das nossas guias, ela era R$ 1.000, ela foi para 5 milhões. E a taxa de funcionamento, que é a taxa de alvará, que era 850.000, com aquelas alterações todas da primeira tabela que apresentei, ela está prevista em 3.600.000. Gente, isso são dados do orçamento. Qualquer pessoa que queira conferir, o orçamento se encontra à disposição lá no nosso gabinete. Agora, o seguinte, eu queria só esclarecer para vocês o seguinte. A taxa de coleta de lixo que a gente paga, ela não é suficiente para o pagamento da empresa que faz a coleta do lixo. Esses 3 milhões, ele corresponde só a 15% do valor do contrato com a Vital. O contrato da Vital é 21.670.000. Então, o restante é pago através dos impostos, da arrecadação dos impostos. Gente, eu peço desculpa de não ter ficado tão bacana, mas qualquer dúvida, a gente está à disposição. As planilhas estão à disposição. Quem quiser tirar cópia, fazer qualquer coisa, é só encaminhar o pedido ao gabinete, que eu tenho todo prazer em fornecer. Tá? O pessoal Obrigada. que assinou a lista... Alf, parabéns. Obrigada. O pessoal que assinou a lista de presença e deixou e-mail, a gente encaminha toda essa apresentação para o e-mail, para facilitar, né, para as pessoas ter mais tempo para divertir com isso, porque é doído, né? Acho que deu para perceber aí que a situação com esse projeto de lei votado, eu coloco assim, que parece que já é feito para o cidadão não entender e pagar.
O tempo todo. E isso é todos os impostos. O que você está pagando na sacola de arroz, o que você está pagando. Os impostos, eles não são... todos os impostos e taxas que nós pagamos, muitas vezes nós não temos clareza dele, né? Então, isso aqui é um trabalho difícil para a gente que tem a função de legislar, e que aí vocês verem, às vezes, a responsabilidade na hora de votar, que precisa, de fato, as pessoas em quem a gente vota, ter também esse compromisso de estudar mais, de ver o que chega, o que acontece, porque não é só a questão simples para a gente lidar. São muitas horas de estudo, muito tempo que a gente gasta, às vezes, para dar conta de votar determinados projetos de lei. Mas é essa a realidade que, quando você vota aqui, você está, né, atingindo diretamente a vida do cidadão. Eu quero... o João Paulo está com as fichas de inscrição. Alfa, pode voltar para cá, que se tiver pergunta, você ajuda a esclarecer. Está aberto para quem quiser fazer a intervenção. A gente vai pedir para falar 3 minutos, quem for fazer uso da palavra. E o primeiro inscrito é o senhor Xisto. Eu quero, enquanto o senhor Xisto pode caminhar para cá, eu quero, Efigênio Xisto, né? Registrar e agradecer a presença do Francisco Blanc, aí, da Associação de Moradores do Bairro Castelo e Cariru, presidente do Conselho de Saúde, Gleison Pereira Silva também. Pois não, seu X. Boa noite a todos. A minha reclamação e indignação, a taxa de cemitério, que eu paguei agora, R$55, dia 20 de janeiro, quando veio o aumento, de 55, R$ 77. É isso que os vereadores, não estou dizendo a Lene Teixeira, que ela foi em nosso favor, foi assinar. Quer dizer, de 55 para 77, mais de 40%. Está aqui, ó. Se ela quiser ver, está aqui a transposição dela. 55 para 77, quer dizer, 40%. O meu salário subiu 2,5%. Uai, o que significa? Quer dizer, ele foi reclamar com o secretário da Fazenda? Não, é isso mesmo. Vai na gerência ali de onde faz da arrecadação ali. Não, o prefeito assinou, é lei agora, quer dizer, joga na cara da gente e joga a gente por escanteio. Quer dizer, uma cidade que eu convivo aqui nesse troço desde 1949, fui funcionário dessa casa, de 1º de julho de 83 até 97. Agora a gente é jogado por escanteio, por quê? É um absurdo a comunidade pagar a taxa abusiva, porque ele às vezes trabalha um dia inteiro capinando um lote ou lavando uma trouxa de roupa para pagar um imposto para não deixar a família passar fome. Quer dizer, vem a taxa abusivamente para a comunidade pagar. Isso não é justo. Está fazendo injustiça com o menos favorecido. A minha indignação, porque não é justo, não. R$55 do dia 20 de janeiro. Fui pagar agora 77, só que eu não vou pagar agora, não vou esperar eu ver o que o pessoal pode fazer para a gente, principalmente a Lene Teixeira, confio muito no trabalho dela e de todos, entendeu? Desejo boa noite a todos. Obrigada, seu Xisto. O próximo inscrito é o Toninho Donizete. Depois, a Érica Portela e, em seguida, Gustavo Nunes. Enquanto o Toninho Donizete chega aqui, eu vou explicar que, junto com esse no pacote de projetos que foram encaminhados para a Câmara e que nós votamos aqui, tem também a terceirização dos serviços, né, do cemitério. E aí, com isso, incentiva o quê também, gente? Vamos lá. Hoje, a maioria das pessoas, às vezes, alegam que, por questão de segurança, vela o corpo no espaço velório ali do Veneza. Mas cobra-se uma taxa, a taxa que é cobrada hoje, igual o seu X colocou no cemitério, para o velório foi instituída essa taxa, que antes não se pagava para usar a capela, de R$160. Aí as pessoas, ao invés de ir lá para o cemitério, vai
para velar no outro lugar, já que está pagando mesmo, vamos pagar um lugar que eles acham que tem mais segurança, em vez de resolver um problema sério na nossa cidade, né? Desculpa, Toninho e Donizete. Boa noite, Alene Teixeira. Parabéns pela essa iniciativa de prestar esse esclarecimento. Mas a gente fica um pouco triste de ver essa casa tão vazia. Por isso, não sei o que está acontecendo. Quando nessa casa aqui fala-se em nome de Deus, nesta casa se canta-se o hino nacional, que ama a pátria, e nós estamos aqui assistindo isso. Apenas um vereador, como Alene Teixeira. Onde estão os demais vereadores? A minha pergunta é o seguinte: onde que eles estão, né? E também não é só os vereadores, a nossa cidade. Será que eles estão de acordo com essas taxas? Será que eles estão conscientes do que está acontecendo, realmente? E a pergunta que eu faço para a Aline: será que nossos vereadores, esses 15 vereadores, estão cientes desses valores para vir aqui nessa casa, cantar o hino nacional, falar em nome de Deus e aprovar umas taxas desses valores? E o que nós podemos fazer? Eu estou perdido, não sei o que nós vamos fazer. Nós vamos pagar essa taxa? Se a Silene tem alguma proposta, eu não sei o que nós vamos fazer. Será que o pessoal estão de acordo, os que estão aqui, a contribuir dessa forma? Não é? Acho que isso é um absurdo, um abuso com a cidade. Eles vêm aqui num dia, com 5 minutos, aprovam e desaparecem. Você não vê eles mais, né? É isso que está acontecendo na nossa cidade. Isso é um absurdo, é um abuso muito grande. Eu acho que nós tínhamos que, talvez a Lene, mas os 4 que votaram contra esse abuso, deveria chamar esses vereadores e fazer com eles uma audiência nesse sentido que fizeram aqui conosco hoje. Explicar o que está acontecendo. Parece que eles não estão sabendo o que está acontecendo com esse abuso dessas taxas. Então, e é verdade. Mas a nossa cidade também, parece que ela está morta também, né? Porque essa casa era para estar cheia também. Nós não podemos falar só do político, não. Porque esse Lene, do jeito que ela falou aqui, ela convidou, foi muitas entidades para estar aqui presente. E o pessoal tão quietinho em casa vendo novela. Então, nós temos que falar do político e falar de nós mesmos também. Então, muito obrigado. Nós esperamos aqui que Lene tenha aí uma proposta para a gente. O que nós podemos fazer. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. O próximo inscrito é Érica Portela. Próxima, né? Depois o Gustavo Nunes. Agradecer ao Padre Justino. Eu ainda não tinha visto o Padre Justino aí. Obrigada aí pela presença. Registrar aqui e agradecer. Pároco da paróquia Cristo Redentor. Érica, com você. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a vereadora Lene pela iniciativa. Isso que é representar a voz do povo, né? Porque nós temos uma questão grave, né? Todo mundo sabe que mexe no bolso das pessoas num momento de crise. Se é crise por executivo, muito mais é para o povo que banca esse executivo, né? E, lamentavelmente, hoje nós estamos vendo que não tem participação de nenhum vereador. Eles deveriam ter obrigação de estar aqui junto com o povo. E nós precisamos de acabar com essa inércia que tem aqui na cidade, né? Uma questão tão delicada, você vê o grupo, a quantidade de pessoas que estão aqui. Mas nós não podemos desanimar, não, porque as pessoas que estão aqui, elas são multiplicadoras. E mostra para o Executivo que nós somos poucas pessoas, mas nós estamos atentas e vamos exigir o que for preciso para exigir, né? Que eles calaram a voz de várias pessoas, mas a nossa voz continua ativa e vamos abraçar essa causa junto com a vereadora. A questão aqui não é mais de partido A, partido B, partido C. Nós estamos falando aqui de uma casa legislativa que representa o povo. Aqui, para nós, não interessa quem que é o partido, qual partido que manda mais, manda menos. O que interessa é aqui, eles falam por nós. E nós precisamos de começar a exigir isso.
nós temos essa aberração, que essa lei que foi aprovada aqui era uma aberração. E se perguntar aos vereadores o que foi aprovado, a maioria não sabe nem o que aprovou. Ah, não, foi engano, meu dedo escorregou, eu não entendi muito bem, eu ia falar assim, eu falei não. É assim que as respostas que não são dadas. Essa lei, eu entendo que ela é inconstitucional, porque nós estamos falando de uma lei que o Código Tributário, o normal, é ele reajustar o valor de acordo com a inflação. Tudo é reajustado de acordo com a inflação. Agora, o município de Patinga, ele reajusta de acordo com a sua conveniência. 100, 200, 300. Se a gente ficar calado, daqui um pouquinho vai ser 1000%, nós vamos continuar calados. Né? É um tomar lá da cá. Então, nós precisamos de parar de não aceitar isso mais. Né? Nós estamos falando de uma cidade que era um exemplo. Eu lembro quando eu em Belo Horizonte, estudava em Belo Horizonte, hoje eu fico em Belo Horizonte, Patinga, a gente falava de Patinga da cidade jardim, a cidade que acolhia o povo, a cidade que tinha isso, que tinha aquilo. Hoje, o que é que nós transformamos? Nós estamos numa cidade que, desde 2008, vem caindo. Cada dia, quando você acha que vai melhorar, ela só vem piorando. E hoje, a falta de respeito do Executivo está estampado. Onde que está o representante do Executivo? Ele não está falando para a vereadora Lene, não. A falta de respeito foi com o povo. Porque a vereadora está aqui. Ela colocou a Câmara à disposição para ouvir. E nós queríamos ouvir o Executivo. Será que ele não veio porque ele não tem nada a dizer? Eu entendo, é isso. Ele não tem o que explicar. Ele vai explicar o quê? Que ele errou, que é um absurdo? Né? Que aumentou esse absurdo da forma como é. Eu sou advogada e para mim incomoda muito. Né? Eu estou estudando, eu não tive tempo de olhar assim, com bastante cuidado, porque o advogado parece que ele sabe de todas as leis, a gente não sabe, viu, gente? A gente pega um caso e estuda esse caso. Eu ainda acredito que essa lei ela tem um problema, e o que depender de mim, eu vou derrubar essa lei. Se tiver uma oportunidade, se eu tiver um gancho, não estou dando certeza que tem. Eu estou estudando, já até passei para a vereadora, estou estudando o caso, Eu entendo que ela tem um vício de forma. Ela tem um vício de forma, que a prefeitura quer fazer as coisas. Ah, não vão fazer correndo, porque tem o prazo de 90 dias, tem a questão de fazer. Eu entendo que tem um vício de forma. Foi atropelada uma situação que ela está meio confusa se pode ou não acontecer. Né? O que me chamou a atenção, a lei ela foi publicada no dia 28. Ela foi publicada com veto, no dia 28. O veto, o Executivo, ele tem 48 horas para comunicar o veto, mas quando a Constituição fala, ela fala do projeto. O projeto volta para a Câmara. Né? Então, o prefeito, ele publicou, sancionou a lei e publicou no dia 28, ele sancionou com veto e comunicou o veto no dia 29, ele tinha 48 horas para publicar. Né? Mas a lei ela passou a ter vigência. A questão que eu estou querendo olhar, e isso eu falo assim, sem vergonha nenhuma, de repente eu posso estar errada, né? Eu gostaria de não estar, né? Eu posso estar errada, mas eu entendo que que tem uma questão aí que precisa de ser observada, que tem esse erro de forma. Da lei ela entrou em vigor antes mesmo da Câmara ser comunicada desse veto. Né? Porque nós não podemos pensar que, muitas vezes, a gente pode imaginar, não, o prefeito era presidente da Câmara interina, ele foi para lá, mesmo sendo o presidente da Câmara, assumindo o cargo de prefeito, não quer dizer que o Executivo e o Legislativo é uma coisa só. O Executivo é um poder e o Legislativo é outro. Lá administra, aqui faz as leis, aqui é a voz do povo. E eu acho interessante que
que nós precisamos, inclusive, cobrar do Executivo, que do Legislativo, que no dia que o Legislativo ajoelhar perante o Executivo, não são os 19 vereadores que estão ajoelhando, não. Ajoelha toda uma cidade. E nós não podemos permitir que os vereadores ajoelhem, porque o joelho dele nessa casa representa os nossos joelhos. E nós vamos manter em pé. Vamos questionar, sim. Vamos cobrar, sim, né, do que for preciso. A vereadora Lene já colocou à disposição para poder, né, o que for preciso, a gente já está conversando sobre isso. A Alfa também, né, nós já chegamos, a gente já está trocando figurinha, e eu tenho certeza que se tiver uma brecha, pode ser a mínima que for, mas se tiver essa oportunidade, nós vamos achar, nós vamos comprar e nós vamos ganhar. Obrigada. Obrigada, Érica. Gustavo Nunes e depois o professor Danilson. Boa noite a todos. Boa noite, vereadora, os representantes da mesa. Eu não tenho muito costume de falar no microfone, não, mas eu acho que a gente pega uma adaptação rápida aqui. Eu queria fazer uma pergunta e logo depois fazer uma ponderação também. Qual o critério que é utilizado para fazer o aumento dessas taxas? Porque, a princípio, parece que não tem muito critério, porque quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. Ficou mais ou menos claro nisso aqui. Era o critério que a gente esperava que a prefeitura tivesse um representante do Executivo aqui para explicar, porque, embora tenha sido aprovada aqui na Câmara pela maioria, essa coisa não ficou clara para ninguém, né? Nem para a gente que está aqui dentro da casa mesmo. Sim. E a ponderação que eu gostaria de fazer, vereadora, na verdade, eu gostaria que os outros vereadores também estivessem aqui na casa. Infelizmente não estão. É que depois eles podem assistir também a audiência, sim, e ver o que faz, né? Esperamos, né, que eles ouçam. Esperamos então também que o Executivo também assista, mas o que eu vou falar aqui, eu sei que você foi a vereadora que votou contra o aumento da taxa, então não leve isso para você diretamente. Mas eu gostaria de falar que esse aumento dessas taxas que foram aprovadas aqui pelos vereadores nessa casa está diretamente ligado na lei de diretrizes orçamentárias que o governo aprova anualmente. Ou seja, no mês passado, dia 26, se eu não me engano, foi aprovada a LDO com a previsão do orçamento do município para o ano de 2019. E assim sempre é feita. Em um ano é aprovado o orçamento, né, a previsão dos gastos com o município para ser executado no ano seguinte. No mês passado, o Executivo ele fez essa elaboração desses gastos de 2019 e isso ficou, se eu estiver enganado, que a vereadora me corrija, ficou numa cifra de quase R$1 bilhão. Foram 949 milhões de reais o orçamento para o ano de 2019, não é isso? Exato, previsão, exatamente. É uma previsão de gastos, viu, gente? Isso, é uma previsão de arrecadação para o município, perdão. E se mais uma vez eu estiver enganado, que a vereadora me corrija também, esse ano o município de Patinga teve, aliás, no ano passado, de 2017, o município de Patinga teve uma arrecadação de 650 milhões de reais, mais ou menos isso aí. Qual que é a ponderação que eu gostaria de fazer para vocês e para vocês entenderem quão é importante nós escolhermos bem tanto os vereadores que vão nos representar quanto o prefeito que vai assumir o cargo do Executivo. Historicamente, o município de Patinga, nos últimos 10 anos, eu acredito que eu possa trabalhar nisso daí com um período de 10 anos, o município ele tem uma arrecadação que varia entre 620 e 700 milhões de reais. Nunca houve aqui em Patinga uma arrecadação de mais de 700 milhões de reais. E como que um governo faz um orçamento de previsão de gastos de quase R$1 bi?
para o município de Ipatinga no ano de 2019. E essa casa aprovou. A casa aprovou. Então, assim, qual que é a mágica que vão fazer com o orçamento do município? Porque todo ano é assim. No ano passado foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi pouco mais de 840 milhões de reais. E o município teve uma arrecadação na casa ali de 600, 700. E o restante? E a diferença fica onde? Qual que é a mágica que vai ser feita? Aí, com o slide que a nossa amiga fez, a gente já consegue entender um pouquinho de que, na verdade, não se trata de uma mágica. Na verdade, se trata de que vão botar a mão no nosso bolso para tentar estancar a sangria. E assim é feito sucessivamente, ano após ano. E a ponderação que eu gostaria de fazer aqui para vocês porque não basta a gente colocar aqui para administrar uma cidade, colocar um vereador para fazer parte do nosso legislativo, aquele político que vai oferecer para a gente um cargo aqui na Câmara ou então lá na Prefeitura. Como que o município ele vai conseguir equilibrar a conta anual e não precisar de aumentar os impostos e as taxas ano após ano do povo de Ipatinga? Ele tem que reduzir custo. Ele tem que reduzir custo. Ele tem que rever os contratos com as empresas prestadoras de serviço para o município. Ele tem que cortar benefícios e, principalmente, tem que reduzir cargo comissionado. Essa é a ponderação que eu gostaria de fazer, vereadora. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. É só um esclarecimento. Quando se vota a LDO, você vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é muito difícil para a gente aqui dizer que não vai ter aquela arrecadação. Por quê? Na LDO, você, por exemplo, pode estar, a longo prazo, sendo planejado a transferência de recursos federais, estaduais, para determinadas obras, para determinados conjuntos, para determinadas ações, que pode ser recurso carimbado. É só um exemplo. Então, por isso que a gente precisa de acompanhar todo o processo orçamentário, né, da elaboração, produção do orçamento, porque a LDO ela está tratando, no geral, de onde que pode vir a arrecadação. Estabelece as políticas em que vai ser gasto. Só para ajudar aí. Professor Denilson, depois a Leonor, e nós vamos encerrar as inscrições, tá bom? Quem quiser falar, na fala do professor Denilson agora, pode levantar a mão. Boa noite, senhora vereadora Lene Teixeira, na pessoa de quem cumprimento a mesa e os demais participantes dessa audiência. A Alfa fez uma exposição muito pertinente sobre os gastos que serão lançados às nossas costas em virtude dessas aprovações dessas taxas e tributos para o ano que já é em curso. O que nos causa estranheza, senhora vereadora, é a ausência dos demais vereadores aqui para justificar para a população que está aqui o seu voto. Porque eles estão aqui ocupando esse cargo que a senhora também ocupa, com os votos que nós depositamos a eles, na perspectiva de que nós seremos representados e defendidos pelos mesmos quando os interesses da população estão sendo colocados em jogo aqui, em detrimento de interesses exclusos, talvez do executivo ou de alguém que queira assumir esta situação. O que nós precisamos fazer, e alguns dos munícipes que usaram essa tribuna aqui antes de mim, o que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer para não assumir mais uma parcela que recorrem e que debitam às nossas custas deste Estado brasileiro, que é muito oneroso, especificamente em se tratando de um legislativo, como alguns aqui pontuaram, o legislativo é caro demais para o munícipe, para o cidadão brasileiro, principalmente quando esse legislativo legisla contra os interesses da população.
Então, seria, no mínimo, delicado e decente por parte dos demais vereadores que votaram a favor do aumento dessas taxas, que justificassem, através de suas redes sociais, de seus gabinetes, ou que se fizessem aqui presente, através de si ou de seus representantes, o porquê da votação que prejudica diretamente a população de Ipatinga. Então, eu me coloco também, enquanto munícipe desta cidade, na condição de contribuir para o que fazer para revertermos esta imposição de gastos que, aparentemente, não é, a princípio, legal, como foi colocada pelos senhores aqui. Obrigado, boa noite. Obrigada, professor Denilson. Leonor. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Lene. Bom, é muito importante o que nós vimos aqui, o que foi exposto aqui sobre as taxas, porque isso lá para nós, lá na comunidade, não fica muito claro, né? Então, esse detalhamento aí foi muito bom para a gente compreender. Pelo menos eu vou sair daqui sabendo que quando eu for fazer alguma denúncia, eu já tenho base também, né, para fazer. Mas, quando você iniciou, Lene, a sua fala, você disse que aqui nós é um momento também de tirar alguns encaminhamentos, né? Eu penso que nós não podemos sair daqui com alguma coisa já pensada para a gente trabalhar lá no nosso bairro, mostrar isso mais de perto, roda de conversa, talvez um abaixo-assinado também, porque a partir do momento que isso for de conhecimento, porque, infelizmente, o nosso povo não vem na Câmara, mas eu acho que nós podemos fazer isso lá, nas nossas regionais. Eu não sei se dentro dessa taxa que foi exposta aqui, entra uma outra taxa que talvez esteja incluída aí, eu não consegui, sobre liberação de ruas para eventos, algumas coisas, está ali também nessa taxa. Só para ajudar um pouquinho, o ano passado, quando eu estive na prefeitura protocolando um pedido de liberação da rua para fazer uma festa junina da entidade da qual eu faço parte, trabalho, nós pagamos R$ 4,90. Este ano, agora no mês de junho, eu fiz esse protocolo e nós tivemos que pagar R$ 11,06. Quer dizer, é pouco, mas é uma proporção muito grande de aumento, que realmente encaixa dentro deste aumento abusivo aí. Então, com isso, né, todas essas taxas aí, este aumento que afeta diretamente a nós, trabalhadores, assalariados, pessoas desempregadas, né? E cada dia mais. E eu fiquei muito preocupada com o que foi mostrado. Um microempresário, né? Vamos dizer, um que tem uma fábrica de picolé, ele pagar 9 mil, ele não tem condição de sustentar. E nem, muito menos, não está dando condição de gerar emprego, né? Então, eu volto a pautar na necessidade da gente sair daqui, né, com alguma coisa concreta para discutir lá na comunidade, lá no bairro nosso, sabe? Essa ofensa que essa casa fez à população de Ipatinga. E fazer um grande movimento também. Eu digo a casa tirando os 4. Tá? Então, assim, fazer um grande movimento na cidade mesmo, para incomodar também, para mostrar para eles que nós não somos bobos, que nós não aceitamos, que nós não queremos isso, e que eles têm a nossa indignação, né? E que estão cada dia sendo mais antipáticos, para não dizer outras coisas, né, para a população de Ipatinga. Então, fica aqui a minha fala e o pedido de encaminhamento. Muito obrigada.
Obrigada, Leonor. Olha, primeiramente, justificar aqui que o vereador Gandra, o gabinete dele nos ajudou a mobilizar também para esta audiência. A Dione justificou a ausência dele. Você quer fazer uso da tribuna, Dione? A Dione trabalha com o vereador Gandra e a vereadora Cassinha também justificou a ausência dos vereadores que falaram comigo, foram esses dois, que pelo menos mandaram recado, né? Então, Dione. Boa noite a todos. Queria agradecer à vereadora Lene pela oportunidade de estar justificando aqui a ausência do vereador Gandra. Ele também foi contra esse projeto do aumento de taxas, que a gente sabe o quanto a nossa população foi penalizada. Eu sou a chefe do gabinete do vereador Gandra e quero dizer que o nosso gabinete está à disposição para auxiliar os munícipes e a vereadora Lene no que puder para abraçar essa causa em prol dos nossos munícipes. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Dione. Deixa eu só prestar um esclarecimento para a Leonor aqui. Nós havíamos apresentado emenda a esse projeto de lei, isentando as entidades, igrejas, de pagar, né, essas taxas ou uso de serviços expedientes. A emenda foi rejeitada aqui no plenário. Mas depois, eu estou falando porque as entidades não têm que pagar, porque depois que eles rejeitaram a emenda, eles viram a bobagem que fizeram. Teve um movimento junto com, principalmente, pastores, pessoal de igreja, as entidades também, foi encaminhado um projeto de lei com a emenda que eles tinham rejeitado nossa aqui na casa. E hoje tem um projeto de lei que isenta as entidades. Então, nós precisamos... Não, isso foi... Não, foi... Está aprovado... Sim. Então, Leonor, a gente pode pegar o documento de pagar que você pagou e pedir ressarcimento. Tem que pedir. Se você quiser encaminhar ao gabinete, a gente toma providência. Tá? Porque essas questões é importante, porque quando não é a primeira vez, né, às vezes a gente faz emenda ao projeto aqui, é rejeitado, mas depois tem que vir uma lei para consertar. Né? Esta aí foi uma. Que se vocês quiserem buscar o histórico desta lei 3738, todas as emendas que nós fizemos, elas foram caindo assim, porque era a orientação do prefeito para aprovar na época, né? E aprovou. E aprovou isso que está aí. Informação. No pacote que nós classificamos de pacote da maldade, nós apresentamos 66 emendas. Das 66, se não me engano, umas 3, mesmo assim, porque 5 foram aprovadas, de 66 emendas que apresentamos. Mas aí, nós vamos, então, estar encaminhando aqui dessa audiência para encerrar, colocando ainda o seguinte, o que foi proposto aqui, nós estamos com todo o estudo realizado aí, procurando bases legais dentro do que a doutora Érica falou aqui. O que a gente pode fazer ainda para recorrer? Essas conversas ao Ministério Público, os movimentos, nós estamos fazendo. Não é justificar, mas é evidente que quem votou a favor desta lei, hoje tem dificuldade mesmo de conversar com o eleitor sobre isso. É uma situação super tranquila. Mas o cidadão tem que conversar com quem votou sobre essa lei para ajudar a pensar quais as alternativas e movimentos que é possível ser feito. Então, dessa audiência aqui, nós vamos estar fazendo esses encaminhamentos aqui proposto, da gente buscar mais informação também, levar essas informações para a comunidade, que eu acho que isso é importante. Cada serviço aqui, ele foi sobrecarregado, mas dentro do que o professor Denilson colocou e até se prontificou a ajudar, nós poderemos criar, a partir desta audiência, uma comissão com representantes aqui
para a gente fazer esse trabalho, tanto de levar para a comunidade esse estudo ou esclarecimento para a comunidade, como para, a partir desta audiência, nós buscarmos o Ministério Público como defensor que tem que ser do cidadão, para nos ajudar nesse processo. É um dos encaminhamentos que a gente está querendo tirar aqui. Quero registrar e agradecer a presença da Glorinha, presidenta do PT de Ipatinga, e os petistas aí presentes também. A gente acata como tarefa para a comissão. Certo. Carlos, para as considerações finais. Na verdade, eu entendo que toda audiência pública é um espaço, inclusive, de deliberação, de propostas, de ser propositivo. Quando eu vi os slides da Alfa, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, para por aí. Porque só vinha na minha cabeça assim, quem dera se o salário mínimo do trabalhador dos aposentados aumentasse 300%, 500%, 1000%. Não tem esse aumento. Né? Mas depois você vê um aumento de imposto desse, você fala, você está precisando também. Né? Só que aí eu, da minha parte, chego à conclusão que essa Câmara não aprovou uma lei de aumento, aprovou uma lei de extorsão. Né? Eu entendo, sou sensível que essa lei de taxas ela é da década de 80. Precisa passar, sim, por uma revisão de aumento, mas não é aumento tão exorbitante que a gente está falando do nível de 300, 500, 1000%. Não se faz aumentos nessas proporções. Isso é extorsão. Né? Então, eu queria fazer uma proposição, inclusive para o Executivo, para o nosso prefeito, que foi presidente da Câmara, e quando essa lei passou aqui nada fez, que tem muita gente que está fazendo, já aprovou a lei, não dá para fazer nada. Mentira, dá sim. O prefeito pode enviar para a Câmara, revogar a lei ou os pedidos de alteração, que eu achava que o papel dele deveria ser mais sensato, que agora que ele é prefeito, de revisar essa lei, de revisar os aumentos. Realmente são aumentos justos? Né? Então, eu acho que a Câmara tem esse papel também de cobrar do prefeito que ele revise a lei, porque ele tem poder de fazer isso, né, para enviar para a Câmara essa revisão. Né? Então, eu queria fazer essa proposição para a Câmara. Acho interessante também compor essa comissão para discutir o aumento, inclusive dialogar com os vereadores que aprovaram, apesar que eu acho que conversar com eles é a mesma coisa que nada, porque hoje eu chego à conclusão que se você pegar mais de 10 vereadores dessa Câmara e tirar daqui, vai ser um bem para a cidade, porque hoje eles estão mais, né, prejudicando a sociedade do que ajudando. E eles não foram eleitos para fazer isso. Igual eu volto assim, eles foram eleitos para servir o povo, não para servir o político que está lá na prefeitura. Está tendo uma inversão de papéis. Né? Então, eu acho mesmo assim interessante para eles sair desse estado de cômodo, que não é assim que aprova a lei da Câmara, sem conhecer, sem ler, porque antes dessa lei ter aprovada, deveriam ter feito esse estudo aqui, para ver os impactos que isso ia gerar no bolso da população. Isso não foi feito. Né? Então, acho importante ter essa comissão também. E salientar, porque tem outros vereadores que entraram, com a vereadora Cassinha, por exemplo, que entrou com uma ação, né, contra essa lei também, que de repente cabe um diálogo para ela, para ver que pé está essa ação, né, para unir forças mesmo, porque a gente teve aqui na tribuna a doutora Érica, né, que se prontificou, que é ótimo quando representantes da sociedade somam forças também, porque eu acho que a sociedade, né, infelizmente, não está aqui presente, mas é algo que vai impactar, como a Alfa diz. Vai aumentar o preço, é o pobre que está pagando mais, né, de coleta de lixo. O pobre mal está tendo para comprar as coisas, como é que ele está gerando mais lixo para pagar mais? Né? Então está tendo uma inversão de valores aí, né, assim, que é descabido. Né? Só isso, obrigado. Gente. Obrigada, Carlos. Acatando aqui o encaminhamento também dessa audiência, de encaminhar ao prefeito a revisão desta lei para reduzir, né, esse percentual de aumento aí, porque, de fato, é uma coisa que atingiu, né, diretamente a nossa população. Eu consulto quem gostaria de fazer parte desta comissão, tanto para debater, quanto para levar isso para a comunidade, conversar também com os vereadores.
Fale os nomes para mim, que eu vou anotar. Hã? Liliane Melo. Marcinho Roda Viva. Vocês assinaram e colocaram o telefone para contato? Tá? Professor Danilson, Oswaldo Flores. Érica Portela. Hã? Toninho Donizete. Vocês falam aí que eu vou anotando aqui. Toninho Donizete. Não. Reginaldo o quê? Souza. Quem? Hã? Antônio Rodrigues. Oi, gente, é bom ter uma comissão maior mesmo, Alfa, porque vai ter trabalho, vai ter serviço. Carlos Passos. Efigênio Xisto. Vitor Ferreira. Quem mais? Pronto? Marlene o quê? Marlene? Olha, a comissão. José Manuel. Isso, se tiver faltando alguém, vocês falem agora. Liliane Melo, Marcinho Roda Viva, professor Danilson, Oswaldo Flores, Érica Portela, Toninho Donizete, Reginaldo Souza, Antônio Rodrigues, Carlos Passos, Efigênio Xisto, Vitor Ferreira, Marlene de Castro, José Manuel. É Cássia? Por que eu entendi Castro, Marlene? Cássia. Prontinho? E eu proponho que você, Alfa, entre nessa comissão, porque sei que tem questão técnica aí para auxiliar, né? Que oficialmente a audiência encaminha. A gente tem que sair com uma data da nossa primeira reunião. Eu sei, tá? Liliane, precisamos. Mas vamos ver se essa comissão, junto aqui, com o encaminhamento dessa audiência, reúne e pensa também estratégias para isso, tá? Eu só vou pedir quem deu o nome para participar dessa comissão que aguarda um pouquinho para a gente colocar o telefone já aqui na frente para a gente constituir um grupo. Já tem o telefone de todo mundo? Então tá bom. Beleza. Gente, espero que a audiência tenha alcançado seus objetivos. Agradeço muito a toda a equipe aqui da Câmara, né, os funcionários da Câmara, o setor de integração, a Cleusa com seu cafezinho, chazinho aí, a todos que nos acompanharam, a você que gastou sua noite aqui nessa discussão, os meus agradecimentos e declaro encerrado os trabalhos desta noite. Muito obrigada.